Amém, gente? Primeira carta de João, por favor. Vamos abrir no capítulo 1. Primeira carta de João, no capítulo 1. Gente, deixa eu perguntar, vocês estão felizes? Eu estou muito feliz, graças a Deus. Esses dias temos vivido coisas incríveis, né? Perante a presença de Jesus. E para ministrar essa semana foi tudo uma surpresa, porque ou ninguém podia, ou ninguém ia estar aqui. Então o pastor não podia, porque o pastor não ia conseguir vir mais, o Henrique não ia estar aqui, mais 4 pessoas que eu convidei, 2 iam viajar, não ia estar aqui, o outro não ia ter como. Aí eu falei, vou ter que pregar esse fim de semana, né? Mas graças a Deus, essa missão apesar de toda a responsabilidade, é algo que nós devemos fazer constantemente, né? E como nós estamos nesse momento, nessa semana, estamos finalizando a leitura e a meditação da primeira carta de João, eu resolvi trazer algo que se relacionasse com essa semana e com aquilo que nós tínhamos que ler e estudar e meditar durante essa semana. Então, algumas coisas nós vamos parar para pensar e refletir. Tem algumas coisas que o próprio Cristo trabalhou em mim primeiro para que depois eu pudesse falar isso. E, gente, como é difícil. É difícil. E uma das características que todo cristão deve ter, principalmente aquele que quer vocacionar de forma pública, ele precisa ter ciência de que determinadas coisas ele tem a necessidade de viver. E uma delas nós vamos entender aqui agora, nesse momento. Amém? Gente, primeiro versículo diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Até o verso 4, para a gente finalizar: estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Amém? Feche seus olhos, por favor. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, mais uma vez diante da Tua presença, pedindo mais uma vez pelo agir do Teu Espírito, pelo agir da Tua graça em nosso entendimento, pelo agir do sumo sacerdote, que é o Teu Filho Jesus Cristo, em nossas mentes. Pai, nós Te suplicamos que Tu venha falar conosco e que o Espírito Santo venha estar presente, que o Espírito Santo venha falar tudo aquilo que é necessário para a nossa transformação no caráter de Jesus Cristo. É que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, para situar vocês, João, o apóstolo amado, o incrível João, um dos quais nós falamos muito, um dos quais eu gosto de estudar sobre, acompanhar a carreira e a trajetória de João. Ele escreveu essa carta com o intuito de instruir alguns cristãos que tinham determinadas influências da filosofia, mas essa filosofia vinha da Grécia, e essa filosofia ela um pouco deturpou a ideia de quem era Jesus Cristo. Então essa filosofia, essa junção do cristianismo com essa filosofia da Grécia, dos gregos e os filósofos, a gente determinou e os teólogos determinaram de gnosticismo.
Deu para entender? Então, o gnosticismo era algo que cercava a igreja primitiva. Quando a gente fala de igreja primitiva, a gente fala da igreja ali que veio depois de Cristo, né? A igreja dos apóstolos, e a igreja que veio ali naqueles primeiros anos, ali a gente pode definir como a igreja primitiva. Então, essa primeira igreja, ela vivia cercada de determinadas filosofias, principalmente aqueles que se encontravam na região da Grécia. Então, quando nós entendemos que o apóstolo escreve para uma determinada igreja, a gente entende que há um contexto necessário de transformação em uma mentalidade. Então, João escreve isso e ele começa a falar sobre a garantia da salvação. Tudo que João vem trazer nessas cartas, ele faz e ele traz sobre a segurança daquele que é salvo. Então, ele vai trazer características, ele vai trazer fundamentos e ele vai trazer alguns raciocínios para que os cristãos entendam de como que eles são verdadeiramente salvos e quais são os frutos dessa salvação. Amém? Gente, acompanhem comigo porque vou precisar muito de vocês, tá? Vocês podem participar também, sem problema, vocês podem rir. Quando eu fizer piada, vocês podem rir, tá, gente? Amém? Beleza. Porque como não teve muito tempo para preparar, então quando a gente não tem uma mensagem assim muito pronta, a gente precisa do público, né? Precisa da plateia, então vocês vão participando aí com a gente, amém? E aí vamos combinar um negócio, quando eu falar uma frase de efeito, aí vocês falam glória a Deus, aleluia, vocês podem gritar, entendeu? Amém? Tamo junto, aquele negócio, entendeu? É isso aí, amém. Gente, brincadeiras à parte, agora entrando propriamente no contexto do capítulo 1. Quando ele fala assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da vida, que a vida se manifestou e nós a vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Quando a gente lê assim muito rapidamente, a gente não consegue perceber os pormenores e os detalhes daquilo que João quer transmitir para a gente, quer transmitir para aquela igreja. Então ele fala assim, aquele que era desde o princípio, aquele que nós ouvimos falar e aquele que nós vimos, João está falando, aquele que nós vimos, aquele da qual eu vi, aquele que as nossas mãos apalparam, ou seja, ele mais do que apalpou a Cristo e a vida, ele deitava sobre o colo dele, né? Então ele tinha um contato direto, ele tinha um contato físico, ele conseguiu ter um contato tangível com Jesus Cristo. E ele fala assim a respeito das nossas mãos e a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. Um ponto muito importante que a gente já precisa deixar claro é que se nós queremos falar sobre Jesus, nós queremos falar sobre a palavra da vida, e se nós queremos falar sobre aquele que nos trouxe a vida eterna, nós precisamos primeiro conhecê-lo ao ponto de nós podermos ouvirmos e ver Jesus Cristo. Nós precisamos ter em nossa mente que nós precisamos ter um contato real com Jesus Cristo. Mas como assim? Jesus Cristo ele não está presente fisicamente aqui mais. Como que nós vamos ter contato tangível assim com Jesus Cristo? A gente tem um contato tangível com a graça que Ele derrama sobre nós. Então, quando nós falamos de poder ver Jesus, poder ver os seus olhos, quando nós cantamos que nós queremos ver Jesus, é porque nós queremos ver Jesus em nosso coração, dentro em nosso espírito e falando conosco em nosso espírito. Tem rumo aí, gente? Vou mudar agora, não vou falar mais está fazendo sentido não, vou falar tem rumo aí, gente. Então quando nós entendemos que para falarmos da vida eterna, para falarmos de Jesus Cristo, nós precisamos ter um contato real com Jesus. Nós precisamos ter uma experiência real com Jesus. E como que nós temos essa experiência real com Jesus? Essa experiência real nós precisamos partir do princípio, que é a fé em Cristo Jesus. Nós não viveremos verdadeiramente um encontro com Jesus em nosso espírito e em nossa alma se nós não partirmos da fé de que Ele nos salvou, da fé de que Ele fez toda a obra e todo o sacrifício e da fé de que Ele se revelará a nós como o Cordeiro que morreu por nós. Então, quando nós partimos desse princípio que nós temos fé em Jesus Cristo, que Ele nos salvou, Ele já fez isso por nós, nós temos que partir para o próximo princípio, o segundo princípio, que é o de buscar incessantemente conhecer a Jesus.
E nós conhecemos a Jesus de duas formas: orando todos os dias, falando com Ele todos os dias e entendendo, conhecendo a Sua palavra. Nós temos a dificuldade muito grande hoje, é que nós nos tornamos pessoas que nos confortamos em apenas ouvir a palavra de domingo a domingo, de culto a culto, e porque uma pessoa ministrou sobre nós, ou porque uma pessoa falou para nós sobre quem é Jesus Cristo. Mas quando nós apenas só ouvimos alguém falar, claro que isso é algo bom, é muito bom nós termos referência, mas nós precisamos partir do princípio de que nós vivemos algo individual, cada um vive algo individual com Cristo. Então Cristo, Ele está disposto a te visitar todos os dias, mas a grande questão é: seu coração busca viver e conhecer verdadeiramente o Cristo todos os dias? Essa vida, esse Cristo, esse ser, nem sempre esteve disponível para todas as pessoas em todos os tempos. Essa vida, ela estava oculta, ela estava escondida. E lá em Colossenses capítulo 1, verso 24, vai falar que essa vida estava oculta, mas foi manifestada. E hoje nós podemos ter acesso a essa vida manifestada para que nós possamos manifestar essa vida para as outras pessoas. Então perceba que há um processo para que nós possamos de fato falar sobre a vida eterna, de falar sobre Jesus Cristo. Então, quando nós entendemos que, a Bíblia inclusive vai falar isso, que Cristo estava escondido, oculto no seio do Pai, mas foi revelado e veio até a terra, morreu, ressuscitou e subiu. E aí de fato Cristo se tornou conhecido em todas as regiões e todos os principados e potestades. Aí nós fomos ressuscitados com Ele pela fé. Ou seja, aquele homem, aquela mentalidade que nós vivíamos antes, ela morre e nós renascemos com Cristo. Então, quando nós temos fé em Jesus, nós buscamos conhecer a Jesus, oramos, entendemos a sua palavra, entendemos o seu evangelho, entendemos todo o seu propósito, nós verdadeiramente renascemos, conhecemos e nos assentamos com Ele no seu trono. Então, quando nós entendemos que estamos assentados em um lugar da qual estava oculto, nós entendemos que nós somos privilegiados. E o privilégio, ele é algo assim que, principalmente na mente humana, é algo que pode influenciar nosso pensamento, pode influenciar nossa mentalidade. Porque quando nós entendemos o valor do privilégio, nós às vezes esquecemos de que algo necessário foi feito para que nós possamos ter acesso a esse privilégio. E para que nós possamos ter o acesso de estar assentado com Jesus Cristo no seu trono, foi necessário um pai dar o seu filho para que pudesse morrer e nós pudéssemos, através do seu nome, do seu sangue, do sacrifício dele, estar lá. Então presta muito bem atenção. Se Jesus Cristo veio à terra, esteve disposto, se sacrificou e morreu, será se nós, meros mortais e pecadores, podemos ter o mesmo privilégio de andar e de viver, vivenciar, inclusive de morrer como Jesus morreu? Sabe, quando nós vemos que a maioria dos apóstolos se entregaram e morreram pelo Evangelho, e alguns deles falaram: não me crucifique assim, eu não sou digno de morrer como Jesus morreu. Será se nós realmente conhecemos a Jesus, amamos a Jesus e amamos ao Deus Pai, ao ponto de nós entendermos que não temos o privilégio nem de morrer crucificado? Meus amigos, tudo que nós às vezes falamos, às vezes pregamos, às vezes ensinamos, nós colocamos como coisas que são, difíceis, são duras, e realmente não é fácil. Não é fácil negar a si mesmo, não é fácil negar as nossas vontades, não é fácil abrir mão, não é fácil ficar em silêncio e andar como um cordeiro mudo. Não é fácil levar tapas, murros, literalmente falando.
físicos, chicotes, açoites. E ainda mais, não é fácil ser zombado, não é fácil ser zoado, no nosso termo mais popular, não é fácil ser zoado perante as pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus Cristo, Ele veio como um cordeiro mudo e foi. E nós, essa geração que nós temos vivido, em alguns detalhes, alguns pontos, nós temos dificuldade de viver isso. De irmos como um cordeiro mudo, calado. E às vezes nós olhamos e às vezes a gente prega, você tem que ir para você viver essas coisas, para você viver privilégios espirituais, dons espirituais, nós temos que pagar um preço, nós temos que sofrer um preço. Mas deixa eu te falar uma coisa. Que preço nós poderíamos pagar, que preço nós poderíamos sofrer e viver maior do que o foi que Jesus Cristo? Deixa eu te falar uma coisa. Não é sobre nós olharmos para tudo isso como algo que a gente tem que sofrer e pagar um preço. A gente tem que encarar isso como algo que nós sequer merecemos. Deixa eu te falar uma coisa, nós não temos o privilégio nem de morrer como Jesus Cristo morreu. Quem dirá estarmos aqui nesse lugar, falando do Evangelho, falando do amor dele, cantando, pregando, ministrando e vivendo a vontade que ele deu, e que ele criou e que ele teve para nós. O propósito que ele trouxe para cada um. Então eu quero te convidar nessa noite a começarmos a entender que nós precisamos olhar por uma outra ótica. Nós precisamos parar de olhar que tudo é difícil, que tudo é complicado, que tudo que nós temos que abrir mão, que tudo é um preço, e começar a olhar como um privilégio da qual nós temos a oportunidade de viver. Quando João continua a falar no verso 3, ele usa uma frase que mexeu muito comigo, que eu vi o pastor Luiz Hermínio falar sobre. E ele fala assim, no verso 3: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Salmo capítulo 27, verso 4, por favor. Tem como também projetar aí para a gente ler, por favor? Nós vamos entender agora um ponto que eu acho muito incrível, da qual o pastor Luiz Hermínio falou e que mexeu muito com o meu coração, que está escrito lá em Salmo 27, verso 4, que ele fala justamente sobre contemplarmos. Luiz Hermínio falou uma frase assim: aquele que contempla, ele proclama, mas aquele que não contempla, ele só reclama. E ele trouxe uma elucidação para nós a respeito dessa passagem, e nós vamos ler aqui agora. E é muito conhecido, mas, como diz o meu amigo Iago, o óbvio às vezes precisa ser falado também, né? Ele gosta de usar essa frase. Então, Salmo de número 27, verso 4, fala assim: um anseio manifestei ao Senhor e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Davi, ele começa a falar assim: eu manifestei o anseio a Jesus, eu falei, eu quero pedir uma coisa, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias, para que eu possa contemplar a sua glória, para que eu possa receber uma orientação no seu templo. Deixa eu te falar uma coisa, Davi precisava se direcionar, se mover, se movimentar, e ir até o templo físico, amém, aleluia, glória a Deus, amém, saiu. Então ele tinha que ir até o templo físico para ele poder ter uma orientação, para que ele pudesse contemplar a glória do seu Senhor. Mas em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17, um verso da qual o escritor fala, ele diz assim: não sabeis que vós sois o templo do Espírito? Não sabeis que vós sois o templo de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, enquanto que o salmista precisava ir até o templo físico para poder contemplar a glória de Jesus, nós temos o próprio templo em nós.
nós podemos contemplar então a glória de Jesus em nós podemos então contemplar o seu mover em nós podemos então sermos direcionados e orientados em nós, e nós não buscamos acessar isso. Então, quando João começa a falar assim, nós vimos, apalpamos, nós conhecemos, nós ouvimos. Quando ele fala isso, ele está trazendo ao povo daquela igreja a seguinte ideia: vocês precisam parar de viver crendo em vãs filosofias, crendo em vãs entendimentos que às vezes o homem coloca na sua mente, mas a segurança daquele que é salvo é porque ele tem fé em Cristo, a fé na obra de Cristo, e porque ele conhece, ele ouviu e ele viu Jesus em seu próprio coração, em seu próprio templo, em seu próprio espírito. Então, quando nós passamos a entender isso, nós vivemos isso, determinados frutos aparecem em nossa vida. E esses frutos aparecem de uma forma simples e prática, de uma forma da qual nós às vezes esquecemos. Ele fala assim, deixa eu só confirmar o versículo aqui pra gente. Eu anotei, tá bem aqui, ó. Capítulo 2, verso 13, ele fala assim: e temos certeza de que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Deixa eu te falar uma coisa: se você verdadeiramente conhece a Jesus, se você verdadeiramente o conheceu, o fruto que você vai mostrar, o fruto que vai aparecer, é que você vai permanecer no amor de Deus. Você verdadeiramente será aperfeiçoado no caráter de Cristo, no caráter de Jesus, um caráter que é manso e humilde, um caráter que é obediente, um caráter que foi obediente até a morte. O verso 7 ele fala assim: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão mandamento antigo, qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. E ele diz assim: todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua a vagar sob as trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia o seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhes turvaram a visão. O que o João está falando aqui? Ele está falando que aquele que tem o amor de Deus, que tem o amor de Jesus, ele ama o seu irmão. Ele ama a Deus acima de tudo, e ele ama e ele obedece os mandamentos de Jesus. E que mandamentos é esse de Jesus? Jesus, em dois momentos, ele fala sobre dois mandamentos. O primeiro momento, ele fala sobre dois mandamentos que dependem de toda a lei, que é amar a Deus e o teu próximo como a ti mesmo. E depois de muito tempo de caminhada com os discípulos, com um discipulado intenso, de ter vivido diversas coisas, ele fala assim: um novo mandamento vos deixo. Ele já não fala mais só amar o teu próximo. Ele já começa a falar: ame os seus inimigos. Ore pelos seus inimigos. Se te derem um tapa de um lado, dê a outra face. Dê o outro lado da face. Se te pedirem para andar quantidade X de quilômetros, ande 10x com ele. Deixa eu te falar uma coisa. João está dizendo que se verdadeiramente você conhece a Jesus, você conhece ao Cristo, você conhece e permanece nele, verdadeiramente tu amarás o teu Deus e amarás o teu irmão. E nisso está a segurança da nossa salvação. Amém? Ele fala assim, verso 12: filhinhos,
vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Um detalhe muito importante é que os nossos pecados são perdoados, graças ao nome de Jesus. O nome que tem todo o poder sobre tudo. Um nome que está sobre todo o nome. E esse nome de fato é Emanuel. Jesus, em uma das suas orações, lá em João 17, ele fala assim: tudo que tu me deste, tudo que eu tenho, tu me destes. Ele está orando ao Pai, ele está orando a Deus Pai, está falando: estes filhos aqui que são teus, tu me destes. Um nome que é teu, tu me deste. Emanuel, Deus conosco. Esse é o nome mais poderoso do que tudo e que perdoa os nossos pecados. Então, se tu verdadeiramente conheces esse nome, verdadeiramente tu viverás esses mandamentos da qual João está falando. Só que a pergunta que eu quero fazer: quando foi que nós deixamos de lado o amor a Deus e o amor ao próximo? Quando foi que nós deixamos de lado verdadeiramente se sacrificar em prol do próximo? E pior ainda, quando foi que nós verdadeiramente fomos como cordeiros mudos perante o matadouro, perante os nossos inimigos? Eu acho que nós nunca vivemos coisas assim. E eu olho para mim e eu penso: quando foi a última vez que eu fiquei calado e que eu fui perante pessoas que eu considerava meus inimigos, sem falar nada? E ao invés de tentar resistir ou de lutar, eu, pelo contrário, tentar abraçar ele, tentar dar minha roupa, tentar dar o outro lado da face se ele me ofender. O mais triste disso tudo, que às vezes é porque eu percebo que essas coisas não têm só acontecido fora da igreja ou em determinados locais, às vezes no nosso trabalho, nossa faculdade, enfim. Às vezes nós temos visto coisas assim dentro do nosso povo. Nós temos visto que o amor de muitos se esfriou a um ponto que as pessoas não podem tocar naquilo que fere o nosso coração, que é aquilo que fere o nosso ego. Eu não sei quando foi que nós começamos a valorizar mais as coisas que nós fazemos, aquilo que vangloria aquilo que nós praticamos, em detrimento do nosso irmão, em detrimento do nosso próximo. É uma das coisas que eu mais oro e falo para Jesus: Jesus, não deixe que aquilo que eu faço, não deixe que o fato de eu cantar na igreja, de eu pregar na igreja, de eu ser professor de EBT, líder de jovens, faça com que eu tenha que odiar o meu irmão. Porque isso tudo vai ao contrário daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus deixou. E quando nós agimos dessa forma, sem amor, às vezes pensando só no nosso, só naquilo que nós fazemos, nós passamos a tornar filhos não mais de Jesus Cristo. Porque dessa forma nós não estamos permanecendo nele, não estamos frutificando com os frutos daquilo que Jesus deixou. Nós passamos a agir conforme uma outra mentalidade. Uma mentalidade que tem entrado dentro da igreja, que tem entrado em nosso meio. Que é a mentalidade daquilo que eu preciso ser mais triunfalista. Então, se o fulano falou mal do seu cabelo, aí você chega lá depois do culto, você chega lá na sua casa e você vê a frase, e você vai lá e posta uma frase lá, dando indireta pro irmão lá, né? Ou então quando o irmão fala tipo assim, que você não estava recebendo os irmãos na porta direito, você estava lá todo servindo de forma estrinchada e tal, aí você chega lá no final do culto lá: melhor aquele que faz do que aquele que reclama do que não faz. Eu fico me perguntando quando foi que Jesus falou para nós fazermos isso. Eu fico me perguntando quando foi que a igreja de Atos, a igreja primitiva de Atos, começou a viver isso. Mas deixa eu te falar para a gente finalizar. A Bíblia diz que isso verdadeiramente aconteceria, que muitos falariam que conhecem a Jesus, que amam a Jesus, mas de fato não amam a Jesus e pouco amam o seu próximo.
E a consequência disso vai ser muito mais do que triste, vai ser muito mais do que ruim. Às vezes nós nos enganamos, e a Bíblia ainda vai falar sobre isso. E o maior capítulo que nós temos que fala sobre o amor, ele diz coisas incríveis. Então nós temos que pensar, nós temos que analisar, e nós temos que refletir e entender aonde nós estamos verdadeiramente fundamentando a nossa salvação e onde nós estamos verdadeiramente fundamentando o amor, que é algo que era primordial, algo que era que Jesus deixou. Então, uma coisa que me mudou muito, que transformou muito minha mentalidade, foi quando eu entendi que eu posso falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso ser o líder de jovens mais exemplar que tiver na cidade, eu posso expulsar demônios, mas verdadeiramente Jesus me conheceu durante esse tempo? Verdadeiramente eu conhecia Jesus durante esse tempo? Porque corre o risco, e eu fico pensando, corre o risco de eu chegar perante Jesus e falar assim: eu não vos conheço. Jesus verdadeiramente te conhece? E você verdadeiramente conhece Jesus? Pelos frutos da qual João está falando? Todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. Todo aquele que guarda a palavra frutifica o amor de Deus em seu caráter. E esse é o sentido do discipulado. O sentido do discipulado é verdadeiramente sermos aperfeiçoados no caráter de Jesus Cristo. Verso 28 do capítulo 2 da primeira carta de João fala assim: queridos filhinhos, permanecei nele para que tenhamos segurança quando ele se manifestar e não sejamos envergonhados. Se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ainda mais ele finaliza no verso 28 falando: para que tenhamos segurança quando ele se manifestar e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. A minha maior preocupação em estar falando algo sobre isso é justamente pensando na vinda daquele que vem para se vingar de todos que falaram contra o seu amor e que viveram contra o seu amor. E a mensagem que nós precisamos carregar em nossos corações hoje é essa: que não sejamos envergonhados diante dele na sua vida, que verdadeiramente nós tenhamos vivido uma igreja, um grupo, uma geração que de fato viveu o seu amor, de fato permaneceu no seu amor. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós falamos assim: nós temos que viver o amor, temos que viver o amor. Mas como que nós vivemos isso? É só nós olharmos para a igreja primitiva lá de Atos. Todos que tinham bens, eles viviam e amavam seus irmãos a um ponto de vender tudo e depositar todo o valor, todo o dinheiro nos pés dos apóstolos. E eles repartiam entre si tudo aquilo que eles tinham. Todos viviam com tudo que todo mundo tinha. Essa é a essência de uma vida apostólica, de uma caminhada apostólica, de uma igreja apostólica, da igreja que Jesus vem buscar, a igreja que Ele deixou. E quando nós passarmos a vivermos assim, pensando no próximo, pensando no irmão, abraçando o irmão e colocando eles acima das outras coisas seculares, de fato nós viveremos um avivamento da qual eles viveram,
viveremos coisas inimagináveis da qual eles viveram, porque nós estaremos firmados e fundamentados primeiramente no amor, para depois nós vivermos os dons e as bênçãos e as dádivas espirituais. Porque primeiro nós temos que viver o amor, para depois nós vivermos a vontade que Deus tem para a nossa vida. E essa é a mensagem. O amor de Deus tem que frutificar, tem que aparecer. O amor de Deus tem que estar presente, enraizado em nossa caminhada, em nosso pensamento, em nosso falar, em nosso andar e nas nossas decisões. E eu já quero agradecer a todos vocês que vieram aqui. Foi uma mensagem que, assim, não deu para preparar muita coisa, muitos detalhes, mas são coisas que nós precisamos entender. Precisamos contemplar a Jesus para que nós possamos proclamar quem Ele é. Então, quando nós contemplamos a Jesus, nós vivemos o amor dele, verdadeiramente esse amor transparece, e assim nós podemos proclamar. Então, aquele que contempla, proclama. Amém? Vamos ficar de pé, gente?